paz do Senhor, meus amados irmãos, sou o pastor Roosevelt e nós vamos juntos estudarmos a Palavra de Deus através da lição da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos iniciar orando. Olha junto comigo. Querido e maravilhoso Deus, Pai Celestial, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, reunidos para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos ao Senhor que Teu Santo Espírito abra os nossos entendimentos, nos dê conhecimento e sabedoria, para que nós possamos, Senhor, aplicar em nossas vidas e possamos assim, Senhor, agradar a Ti. Pai querido, é no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a lição que nós vamos estar estudando é a lição de número 6. E ela tem como título Alimento, Ídolos e a Liberdade Cristã. O nosso texto-alvo se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 23, que eu convido você a ler comigo, que diz da seguinte maneira: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Nossa verdade prática também nos diz da seguinte forma: a liberdade cristã é enriquecida pelo limite ao bom testemunho e do amor ao próximo. Amém? Os nossos tópicos que nós vamos estar estudando hoje, 3 tópicos da nossa lição, fala sobre o primeiro, coisa sacrificada a ídolos. O segundo, liberdade tem limites. E o terceiro, direito versus testemunho. Vamos para o tópico 1. O tópico 1, ele fala sobre coisa sacrificada a ídolos. E lembrando aos nossos irmãos que Paulo, quando escreveu a carta aos Coríntios, ele recebeu notícias que em Corinto a igreja estava saindo do propósito, Os irmãos estavam tendo má conduta. E então Paulo se apressa a escrever essa carta aos Coríntios para corrigir a conduta dos nossos irmãos em Cristo Jesus, ali na cidade de Corinto. E no nosso tópico de hoje, o tópico primeiro fala justamente um dos itens que Paulo estava ali corrigindo nossos irmãos, ensinando novamente. E ele diz assim, olha, coisa sacrificada a ídolos. Eu gostaria, diante de falar um pouquinho, citar um texto da Bíblia que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 20. Quando Moisés levanta as leis do Senhor ao povo, Deus fala assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não adorarás, não a servirás e nem prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Os nossos irmãos de Corinto, quando eles saíram do paganismo e vieram ao cristianismo, eles tomaram esse conhecimento que há um só Deus, uma só divindade, que é o único e verdadeiro Deus. Que o Deus que eles serviam não era nada. E o que eles praticavam para ninguém. Então tudo que ele fazia, todos os rituais, todos os cultos, para nada servia. Porque não existe divindades. Existe uma só divindade, que é o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. E esses irmãos tomaram conhecimento disso. E esses conhecimentos lhe trouxeram até uma soberba, Porque eles se achavam conhecedores, detentores do conhecimento. Então, para eles, como eles souberam que não tinha valor nenhum os ídolos e o que eles e as comidas sacrificavam ao ídolo, então, para ele não tinha importância, não podia comer, não tinha problema nenhum. Só que Paulo, ele também vem advertir, porque existia também no meio dos nossos irmãos ali, aqueles irmãos que eram novos na fé, que tinham saído do paganismo, então eles precisavam ser fortalecidos na fé. Então o que você acha quando eles chegavam a ver o irmão antigo na fé praticando os mesmos rituais? Certamente afetariam a sua fé. Eles, poxa, como é que pode? Essas pessoas são antigas na fé, conhecem o verdadeiro Deus, como é que eles voltam a praticar essas coisas? Então seriam responsáveis, pela queda dos irmãos ali. Então, hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Nós, como detentores
do conhecimento de que há um só Deus, um só Senhor, nós precisamos dar um bom testemunho e praticarmos a verdade. A Bíblia Sagrada nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aquele povo de então de Corinto foi liberto porque eles conheceram o verdadeiro Deus, como nós também conhecemos. E nós precisamos exercer isso e ensinarmos aos nossos irmãos novos na fé, aqueles que começarem a vir, aqueles que começarem a aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Deus nos escolheu para isso, para que nós venhamos, sermos imitadores dele e praticarmos a verdade, ensinarmos a verdade e levarmos as pessoas ao conhecimento da verdade. Então, se até Paulo no capítulo 10, olha, queridos, porque quando sacrificava ídolos, até então, a ideologia humana para nada servia. Mas Paulo leva para o lado espiritual. Já no capítulo 10, quando ele volta novamente a citar essa passagem, olha o que ele fala aqui. Ele diz aqui no capítulo 10, verso 20: antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam, e não a Deus. Eu não quero que vocês associem a demônios. Paulo estava dizendo que levando para o lado espiritual, já que não existe ídolos e as coisas sacrificadas a ídolos também não tem importância nenhuma, mas quem é que quer adoração além de Deus? Satanás quer adoração. Por que ele foi banido do céu? Porque o orgulho entrou nele. Quando ele era um dos maiores querubins, ele se achou melhor, queria ser melhor do que Deus e queria adoração para si. E o que aconteceu com ele? Foi banido dos céus, se tornou demônio, Satanás, que quer dizer opositor. Deus não quer que nós venhamos ser assim. Deus quer que nós venhamos reconhecê-lo como Senhor, como Deus, e tudo que nós venhamos fazer, devemos fazer em sacrifício a Ele e para Ele. Essa é a vontade de Deus. Quando nós participamos da Santa Ceia do Senhor, que é servido o pão e o vinho, claro que são símbolos, O pão simbolizando o corpo de Cristo moído na cruz por causa dos nossos pecados, e o sangue, O vinho simbolizando o sangue de Cristo derramado por causa dos nossos pecados. Quando nós participamos, nós estamos ali juntos com Cristo, sendo um com Ele. Nós estamos dizendo assim: olha, eu concordo, eu aceito realmente tu morreste, Senhor, por mim na cruz do Calvário. Então eu estou concordando com tudo isso. E nós se tornamos um corpo com Cristo e um corpo com a igreja. Nós se tornamos um. Então, quando se praticava aquele ritual ali em Coríntios, o povo, ele se torna um com todo aquele ritual, todas aquelas coisas. Quando ele sacrificava, Paulo disse: olha, vocês não fazem isso para aqueles ídolos porque eles não existem, mas vocês estão fazendo isso para demônios. São eles que querem ser adorados. Divindade só existe uma divindade, Deus. O outro é espírito demoníaco, do mal, que não merece a nossa adoração, que não merece nada. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra a potestade nos ares celestiais. A quem? Satanás e os seus demônios. Então nós devemos ter o cuidado. Nós temos no nosso dia atuais várias festas pagãs. Nós temos, por exemplo, o coelho da Páscoa, o ovo da Páscoa, rituais que não são nossos, são paganismo. Quem é o coelho? Foi o coelho que morreu na cruz por causa dos nossos pecados? Que ovo é esse que é feito de chocolate? E você sabe o que é pior, irmãos? Assim como os nossos irmãos de Coríntios caíram nos mesmos erros, muitos nossos estão caindo nesse erro. Come o ovo da Páscoa, alguns pegam até o coelhinho, levam para casa. E o nosso Deus? Será que Ele não é digno de ser adorado como Ele merece? A Bíblia diz que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Morreu na cruz por nossos pecados. Então a Ele que nós devemos fazer o sacrifício.
um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O nosso culto racional. Eu de entregar minha vida para Deus, que esse corpo que Ele fez, seja entregue para Ele. A Bíblia Sagrada diz: sede santo como eu sou santo. Então eu devo santificar minha vida para Ele e dizer: Deus, está aqui o meu sacrifício, porque Ele é a divindade, Ele é real. O único que morreu e ressuscitou foi Cristo. Então Ele, vendo o nosso sacrifício, vai receber, e através disso nós seremos abençoados por Ele. Amém? Já no tópico 2, nós vamos falar sobre liberdade, limite da liberdade. Há até um ditado nosso, que a minha liberdade termina quando começa do irmão. Então, o nosso irmão novo na fé merece respeito, merece consideração, né? Então nós precisamos saber até onde eu posso ir, até onde eu posso fazer, né? Devemos ter Paulo, ele fala sobre isso, sobre limite. Você vê que nós lemos aqui no capítulo 10, no verso 23, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Por quê? Porque eu sou responsável pela uma vida espiritual e também de dar um bom testemunho, para que outras pessoas que me veem Cristo em mim, e através de mim eles possam aceitar o meu Senhor, o Jesus como meu Senhor e Salvador. Vocês imaginem se eu, como pastor, né, eu esteja ali, por exemplo, numa festa de carnaval, boto a minha fantasia, aí vou lá pular carnaval. E de repente um irmão novo na fé me vê todo fantasiado e diz: olha ali o pastor Roosevelt. Esse irmão vai querer seguir Jesus? Que testemunho que eu vou estar dando? Então eu preciso limitar, eu preciso me corrigir, eu preciso fazer com que Deus se agrade de mim. A minha liberdade, eu preciso saber que ela termina onde começa do meu irmão, por amor a Ele, porque a Bíblia Sagrada ela nos diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então eu preciso ter uma vida renovada, uma vida transformada, e essa minha vida fazer com que outras pessoas venham a Cristo e aceitem Cristo e tenham uma vida também mudada. Então eu preciso que nós venhamos saber que a nossa vida está respaldada em Cristo Jesus. O outro ponto que é interessante, que também ela nos fala a respeito de direitos versus testemunhos, nós sabemos que nossos irmãos lá de Coríntios, eles frequentavam muitas festas, festas ali dos governos de então, reais, porque era bom para eles. Hoje não é diferente. Quantas festas existem por aí, que nós não podemos estar? Não é verdade? Quantas celebrações nós não podemos ir? Celebrações onde, por exemplo, no nosso dia atual, tocam músicas que exaltam o homem, que exaltam outros deuses, e que é tocada, e às vezes muitos ouvem, traz edificação para a sua vida? Não, porque só um precisa ser exaltado, que é Deus. As celebrações é para Ele. Israel, quando celebrava, quando cantava, era para Deus. Era o único que é digno de ser adorado a Ele, o único de ser exaltado é Ele. Não há outro Deus. Por isso, Paulo é interessante, por isso ele fala: olha, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Com uma vida transformada em Cristo, eu preciso que a luz de Cristo brilhe em mim. A Bíblia diz: sede santo, porque eu sou santo. É assim que o Senhor Deus quer que nós venhamos ser. Santo como Ele é santo. Ou seja, ter uma vida pura, uma vida que agrade a Deus. Então nossa vida, irmãos, as nossas celebrações, a nossa adoração, o nosso culto tem que ser dado ao nosso Deus. Não há outro além dele. Você quer ter uma vida edificada? Quer ter uma vida de prosperidade? Quer ter uma vida de felicidade? Faça isso. Adore Deus, cultue Deus, celebre Deus, deixe Deus entrar na tua vida. Que você vai perceber como é maravilhoso servir a Deus.
Não existe outra divindade, não existe outro Deus. Infelizmente, no nosso país, Brasil, há muitas divindades. Quantos não buscam, através do tarô, informações? Quantos não buscam, através do horóscopo, saber o que vai acontecer no dia? E outras coisas mais. Quando, na verdade, uma coisa que nós temos que fazer é orar, é buscar o Senhor. 2 Crônicas 7,14 diz: esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então é Ele que nós devemos adorar, é Ele que nós devemos cultuar, é a Ele que nós devemos nos prostrar e render aos seus pés. Amém, meus irmãos? Quero que com isso eu tenha esclarecido aos meus amados irmãos quem é o verdadeiro Deus, que nós não podemos ter outros deuses, porque não existe e não há nenhum outro Deus a não ser o nosso Deus, que criou os céus e a terra e tudo que nela há. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.